Olá, tudo bem? Então, eu decidi contar aqui isso hoje para vocês, que está no meu coração já faz alguns dias, e eu vou ser bem breve. Então, um certo dia acordei para vir trabalhar, foi numa sexta-feira, e geralmente na sexta-feira meu esposo trabalha, chega só à noite, e ele costuma deixar sempre pão ou bolacha, biscoito para a gente tomar café, já que ele não está em casa para ir fazer isso. E nesse dia ele não comprou, e tinha bem pouquinha bolacha, né? E quando eu acordei com minha filha, eu pensei, como eu deixo para ela? Porque se eu fosse dividir, não daria para nós duas. E eu acabei que deixei para ela. Ela perguntou, mamãe, a senhora não vai comer? Eu disse, não tô com fome não, porque isso é coisa de mãe. E daí ela olhou para mim assim e disse, mamãe, a senhora já passou fome? E aquela pergunta foi lá dentro do meu coração, e eu sentei com ela e disse, filha, mamãe agora vai te contar uma história. E quando eu comecei a contar essa história, eu senti no meu coração de contar isso aqui para vocês. E eu contei para ela que quando eu tinha 12 anos, eu perdi o meu pai, né? Eu tinha 12 anos de idade, e daí nós ficamos numa situação muito difícil. Meu pai naquela época, ele ficou encostado, né? Não era aposentado, e ele recebia 12 salários mínimos. Naquele tempo, um salário era equivalente a R$120. E até hoje a gente não sabe como que aquela bênção, né, chegou para ele, a ponto dele ganhar 7 vezes um salário mínimo. Só que esse dinheiro, gente, não servia para a gente luxar, não servia para nada, era só para pagar médico, exames, tratamento do meu pai. E quando ele chegou a falecer, nós estávamos devendo no supermercado aqui da nossa cidade. E no dia seguinte, né, minha mãe também já estava com a cirurgia marcada para fazer cirurgia da tireoide, tudo muito em cima, uma coisa em cima da outra. E no dia seguinte eu fui comprar pão nesse supermercado, e quando eu cheguei lá, a dona do supermercado, ela pegou a caderneta, porque a gente tinha uma cadernetinha de comprar fiado, né? A situação da gente estava assim. E eu voltei para casa, ela não me vendeu o pão, e eu voltei para casa e disse, mamãe, ela pegou a caderneta. E aquilo deixou minha mãe muito desesperada. E a gente estava devendo R$700. Naquele tempo, R$700 era muito dinheiro. Você diz assim, mas como seu pai ganhava 7 salários mínimos e vocês não pagavam essas contas? A gente vinha pagando aos poucos, porém, o tratamento do meu pai custava muito caro. E minha mãe queria sempre dar o melhor para ele. E aconteceu que nesse dia a gente ficou desesperado, a gente não tinha como comprar dinheiro e a gente não podia ficar sem comer também. E aconteceu que, acho que na mesma semana, uns 3 dias depois, a gente estava em casa e minha mãe, ela sempre foi muito fraquinha, assim, né? Foi muito doente, e sempre ela, quando vai dormir, ela gostava de fazer um lanche. E quando a gente foi dormir, eu estava com muita fome, gente, eu estava sentindo fome mesmo. A gente não passou fome de não ter nada para comer, mas a gente passou uma situação muito difícil. E nesse dia eu estava com muita fome. Eu disse, mamãe, eu tô com fome. Ela disse, tem um ovo de capoeira lá na geladeira. Quem conhece galinha, né, caipira de capoeira, sabe que o ovinho é bem pequenininho. E quando eu peguei aquele ovo que coloquei na frigideira, eu disse, mamãe, a senhora tá com fome? Aí me veio a lembrança que a minha filha tinha me perguntado, né? Quando ela me falou, me veio essa lembrança. E ela disse, não tô com fome não. Mas eu sabia que minha mãe estava com fome, porque ela só dormia depois que ela lanchava, que ela comia uma papinha. E a gente não estava com condições de ter isso, né? E ali eu coloquei aquele ovo na frigideira, foi a maior experiência da minha vida. E comecei a orar, fechei meus olhos e comecei a orar. E eu dizia para Deus assim, Deus, por favor, multiplica, Deus. Eu sei que minha mãe está com fome, multiplica, Deus, por favor, Deus. Eu mexi naquele ovo assim, eu sempre gostei de ovos mexidos assim. E independente que você vá acreditar ou não, não vai fazer diferença. Quando eu olhei para a panela, parecia que eu tinha colocado uns 5 ovos ali dentro, uns 10 ovos ali dentro. E eu disse, mamãe, corra aqui, mamãe. Ela vai lembrar disso. E ela veio e disse, mamãe, olha o tanto de ovo que tem nessa panela. E a gente muito se alegrou, eu agradeci muito ao Senhor, eu louvei ao Senhor, eu cantei. E a gente se alimentou e fomos dormir. E passamos por situações difíceis, fomos até a casa do prefeito naquela época, e quando minha mãe chegou lá, ela ofereceu uma das casas que a gente tinha, meu pai tinha mais de uma casa que ele tinha comprado, e daí ele disse, eu não estou necessitado de comprar a casa, e ela disse assim, não, você não está necessitado, mas eu estou necessitado do dinheiro. E naquela época
custava mais do que esse valor, mas ela disse, eu quero que você me pague R$700 para pagar o supermercado. Isso foi à noite. E ele ficou assim, ele se compadeceu de nós e pagou esse valor. E no mesmo dia, era quase 11 horas da noite, fomos até o supermercado, batemos na porta e pagamos esse valor. Foi muito constrangedor para minha mãe essa situação, mas tudo isso a gente passou. Aí você hoje pode olhar para você assim e dizer assim, por que eu estou passando por tanta situação difícil? Sabe por quê? Porque Deus está te preparando para algo muito maior. Você não está entendendo. Existem coisas que a gente passa, não é para a nossa morte. Não, é só uma experiência de vida para nossas vidas. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei como esse vídeo vai te encontrar, mas eu quero te dizer que independente da situação que você está vivendo, vai passar. Vai passar, você só não pode desistir, você só não pode se lastimar, se questionar. Passamos situações muito difíceis, era eu e mais 2 irmãs, uma já estava casada e não foi fácil para minha mãe, não foi fácil, né? As pessoas viam a gente rindo, brincando na igreja, alegre, mas não sabiam o que a gente estava passando. Mas em todo tempo Deus ele cuidou de nós, em todo tempo Ele cuida de nós. Sejamos fiéis a Ele na fartura ou na escassez, seja fiel ao Senhor. Ele está te preparando para algo muito maior, tá? Então, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e não dava certo. Mas hoje eu estou gravando, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus marcou hoje para falar com você, para dizer que a comida que está faltando, Ele vai mandar. O celeiro que estava vazio, louvado seja Deus, Ele vai preencher. Aleluia, o armário de roupa, está faltando roupa, Deus vai mandar, não sei de onde, mas alguém vai chegar para você. Louvado seja Deus, é calçado, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai mandar, Ele vai suprir. É a questão de saúde, Deus ele pode curar, você só não pode perder a sua fé. Para hoje eu chegar onde eu estou, eu não sou rica, mas para chegar onde eu estou, eu tive que passar num imprensado muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia para a escola e eu não tinha nem o que lanchar na escola, eu não tinha R$1 para comprar uma pipoca. Mas Deus, Ele sempre cuidou de mim. E ninguém nunca ficou sabendo, porque eu sempre fui assim, muito extrovertida. Eu ria, eu brincava. Mas eu passava por situações difíceis na minha vida, sabe? E hoje eu entendo que tudo foi permissão do Senhor. O que você está passando é permissão de Deus para a tua vida. Então se alegre em meio a essa tribulação, porque Deus ele vai te honrar e você vai servir de testemunho para outras pessoas que vão estar passando por essa situação que você está passando. Você vai servir de exemplo de fé. Louvado seja o nome do Senhor e de superação. Que o Senhor Deus continue abençoando tua vida, que Ele venha encher os teus celeiros, que Ele venha suprir todas as tuas necessidades e que você futuramente venha ser exemplo e canal de bênção para a vida de muitas pessoas que estarão na mesma situação que você hoje. Não desista, Deus ele é o dono da prata e do ouro, Ele está apenas te provando, te lapidando para algo muito maior. Deus te abençoe.